Bom dia, irmãos. Quem está feliz hoje por estar aqui? Volto a repetir aquilo, mas éramos muito menos. Já vejo mais algumas mãos, alguns indecisos. Quem está triste por estar aqui hoje? Também podem levantar a mão. Alguém com tristeza? Não tenham vergonhas. Não há vergonha. Portanto, há indecisos e há alegres. É isso que eu vejo. Muito bem. Hoje vamos então falar sobre a continuação do tema. Achei a lição tão bonita das lições deste trimestre que quis continuar um pouco esse tema. Mas vou pedir a orientação de Deus, vamos inclinar as nossas cabeças para podermos então estar com Deus neste momento. Querido Pai, querido Deus, neste momento apelo que o Teu Santo Espírito possa repousar em cada pensamento, em cada coração. Te peço especialmente para mim, sei que quando Tu falavas na Bíblia, Tu falavas com autoridade, não só porque Deus estava contigo, mas porque em nada tinhas nada que se pudesse apontar. Nós somos falhos, somos pecadores. Muitas vezes temos coisas que nos podem ser apontadas, mas queremos ser revestidos pelo Teu Santo Espírito, assim como os discípulos e os apóstolos falaram também com autoridade, revestidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Vem repousar em nós, possamos aproveitar ao máximo todas as lições que Tu tens para nós. Que este santo dia de sábado seja um dia de alegria, de aproveitamento das bênçãos que Tu tens para nós. Tu separaste este dia para que possamos estar juntos, Senhor. Vamos aproveitá-lo ao máximo. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou pedir que possam abrir as vossas Bíblias em Isaías 33, versículo 15 e 16. E irei pedir que alguém possa ler. Há várias versões, eu aqui por acaso até nos meus textos tenho aqui várias versões escritas. Acho umas mais interessantes que outras traduções. O sentido é o mesmo, mas irei pedir que alguém que possa levantar a mão nos possam trazer aqui um micro para que essa pessoa possa ler. Muito bem, tem uma mão levantada, vamos ouvir com atenção. Os outros vão estando atentos. Não continuem, no momento em que começaremos a ler, não continuem porque vão ficar distraídos. Eu gostaria que vocês, portanto, Isaías, capítulo 33, versículo 15 e 16. Levantada, por favor, assim toda a comunidade vê. Muito obrigado. O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir, fala de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. É interessante que eu vejo aqui uma tradução muito interessante. Daí o título do culto desta manhã. E a tradução é: eu vos direi quem é que pode aqui viver. Começa assim. Ou seja, o próprio Deus está a dizer-nos quem é que pode viver no céu. De facto, quando este episódio aconteceu, o povo de Israel, ou neste caso Jerusalém, estava a viver um momento terrível de pressão. Estava cercado pelos exércitos da Babilónia e estavam prestes a sucumbir. O rei Ezequias estava muito aflito. Mas naquele momento, nessa noite, houve um livramento. Houve um livramento e um único anjo do Senhor fez com que o exército de 185 mil homens perecesse todo naquela noite. Portanto, a intervenção divina foi de tal maneira que um único anjo derrotou o exército de Senaqueribe. Muito bem. Isaías escreveu isso nessa altura, mas diz que é um tema também profético
na escatologia, vai nos levar também para os nossos tempos. Nós estamos a viver tempos difíceis. Todos nós, ainda na lição da Escola Sabatina falávamos sobre isso, todos nós temos ouvido as notícias que nos aparecem. E a minha preocupação é que, de facto, nos tempos que vivemos neste momento, a nossa tendência é, inicialmente, ouvimos do terremoto, que foi ainda agora na Venezuela, ouvimos das guerras, Irão, Líbano, Israel, Ucrânia, Rússia. Essas parece que já estão ultrapassadas, só vamos ouvindo as notícias já assim muito por alto, mas a minha preocupação é o seguinte, de facto, ficamos comovidos quando ouvimos, pela a tristeza que se está a passar naquele momento, daqueles que estão lá a viver e nós parece que estamos impotentes para poder fazer qualquer coisa, só nos restam as nossas orações. Se calhar passado 2, 3 dias, já não deixamos nos importar assim tanto e depois entramos numa fase em que até se torna cansativo estar sempre a ouvir as mesmas notícias. No entanto, essas notícias nos deviam dar alguma alegria, entre aspas, vocês sabem disso. Isso quer dizer que cada vez estamos mais perto do regresso do nosso Salvador. Jesus está cada vez mais próximo. Nós sabemos que essas notícias é o sinal que Jesus está às portas. E nós devíamos ficar alegres. Assim como vir à casa do Senhor devia nos tornar muito alegres. Ainda continua a haver algumas caras tristes, algumas caras carregadas que ainda não conseguiram esquecer aquilo, os problemas todos da semana. Ainda continua a haver algumas caras distraídas e hesitantes. E não posso deixar de pensar em mim e em todos. Eu gostaria que todos pudessem ser salvos. Gostaria de estar com vocês no céu. Ainda há bocadinho falávamos de quais eram os nossos melhores sonhos e esperanças quando fôssemos para o céu. E na lição também dizia, os mais pequeninos vão falar, eu gostava de abraçar o leão, gostava de abraçar o lobo, o tigre. Vai ser tão bom esses animais agora selvagens que até temos algum receio de nos aproximar. Em vez de os ver, quem foi ao jardim zoológico, em vez de os ver atrás das grades, vamos poder estar lá dentro com eles ou eles cá fora. Vamos poder brincar com eles. Os mais pequeninos sonham muito com isso. Os outros vão sonhar com viagens. Às vezes dizemos, os astronautas vão até lá acima e voltam, mas nada vai ser comparado. Hoje em dia já começámos a pensar que um astronauta que está lá há muito tempo vai começar a ficar atrofiado dos seus membros e a carga óssea também vai ficar muito fraquinha porque passaram muito tempo num sítio onde não havia, digamos, a gravidade que nós temos na Terra. Mas sonhámos com essas viagens longínquas de descobrimento de novos planetas habitados, onde Deus também pôs lá a sua criação. Os mais velhos já só sonham em estarmos todos juntos e não perdemos ninguém. Em todas as caras queridas que aqui estão, não só os que já conhecemos há muito tempo, mas também as nossas queridas visitas que nos vêm visitar, gostaríamos que todos estivessem juntos. É tão bom quando nos reunimos, é quase como se fossem as bodas do casamento. Jesus diz, somos convidados para as bodas do casamento. E quando vamos a um casamento estamos felizes. Parece que há aquele ambiente de euforia em que queremos estar todos alegres e até dizemos umas coisas mais engraçadas. Mas é o que nós sentimos lá dentro. Porque quando fomos convidados e aceitamos é porque gostamos do noivo ou da noiva e gostamos daquele ambiente em que há um ambiente diferente, de alegria, de amor, e queremos conviver com esse ambiente. E Jesus, de facto, nos convida para esse ambiente. Aqui diz-nos uma coisa interessante. Quem é que poderá estar? Quem poderá assistir? Como é que vai ser o desfecho? O que será de mim nesse dia quando Jesus voltar? Diz que as atitudes aqui descritas em Isaías, porque estamos a viver esse tempo incerto, porque ainda se vai agravar esse tempo, tem tudo a ver com os últimos tempos, estes dizeres de Isaías. Diz que aquele que anda nos caminhos da justiça, ou seja, aquele que anda corretamente segundo a vontade de Deus,
e fala a verdade. Nós sabemos que no fim dos tempos vamos ser pressionados até para vender os nossos irmãos, vender a nossa família. Aquele era dos adventistas, aqueles os guardadores do sábado. Porquê? Porque temos medo de perder a nossa vida. A nossa firmeza em Cristo, que agora se calhar não está a ser trabalhada, e digo, há trabalhos de casa a fazer. Não é só esperar, ainda há pouco falávamos sobre isso na nossa classe. Depois da justificação, que é aceitar Cristo como nosso Salvador, nós necessitamos de ter o trabalho da santificação. E no trabalho da santificação, 3 elementos são lá importantes. Estudar a palavra de Deus todos os dias, como faziam os sacerdotes, e lembrem-se que nós agora somos os sacerdotes. Depois de Cristo voltar, já não há uma família escolhida que vai ser o sacerdote. Nós somos sacerdócio real. Fomos os escolhidos. Portanto, todos os dias fazer os nossos trabalhos, ler a palavra de Deus, estudar a vontade de Deus todos os dias. Não pode falhar um. É muito importante essa nossa preparação. Se falharmos um dia, já vamos estar mais fracos no dia a seguir. Quando um corredor se prepara para a sua corrida, ele treina todos os dias, com intensidade, afincadamente, para não perder nem só o ritmo cardíaco, como a força física para poder participar. E nós, como concorrentes da eternidade, nós devemos fazer isso. Ler a palavra de Deus todos os dias. Até que ela se torne uma das partes importantes da nossa vida e as outras tornem-se secundárias. Outra coisa muito importante, a oração. Nunca descuidar a oração. Queremos estar com Deus, orar todos os dias, várias vezes ao dia. Isso porquê? Porque temos de estar em continuidade de ligação com Deus. É a única maneira de estarmos ligados a Deus. Também falámos da importância que nessa ligação da oração saibamos ouvir a Deus. Muitas vezes não ouvimos a Deus. Só queremos falar, não ouvimos a Deus. Deus quer retribuir as respostas, mas nós não deixamos. Sabem o que é ter um relacionamento com alguém? Vejo vários casais aqui, namorados, casados há algum tempo. Relacionamento com alguém que só fala. E a outra pessoa quer, mas não pode porque a outra está sempre a falar. Torna-se aborrecido ao fim de algum tempo. Sim, mas eu também queria dar a minha opinião, mas não. É um relacionamento preocupante. Mas Deus quer falar. Foi Ele o primeiro a falar quando Adão e Eva caíram. Foi Deus que foi falar com o homem. Não foi o homem que escondeu-se com vergonha do pecado, escondeu-se. Mas Deus foi falar. Deixem Deus falar nas vossas vidas. E depois temos que pedir a ação do Espírito Santo. Jesus, quando ascendeu aos céus, disse, não vos deixe só. Eu vou-vos deixar o Consolador. Ele tem que trabalhar nas vossas vidas. Deixem-no trabalhar nas vossas vidas. Todos os dias, abrir o vosso coração à entrada do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, deixemos que isso aconteça. Vimos que era muito complicado porque o eu, deixar o nosso eu, é complicado. Jesus, quando abordou o jovem rico, tudo isso foi falado ali, viu que ele era um jovem muito simpático. Ele era um jovem que agradava a Jesus porque ele ficou muito triste quando ele virou as costas e foi-se embora. Era um potencial, era daqueles que, este jovem tem potencial para fazer um bom serviço na igreja, na comunidade, em todos à sua volta. E tinha uma boa disposição porque ele procurava aquilo que todos nós procurávamos. Nós procuramos o quê? A vida eterna, procuramos estar um dia com Jesus e com os nossos irmãos. Ele tinha mesmo essa disponibilidade, ele tinha essa vontade. No entanto, havia uma coisa que o impedia. E Jesus viu, eu vejo que tu estás com boa vontade, mas há uma coisa que te impede. Há alguma coisa que te está a tapar a eternidade. Há alguma coisa que está a tapar a tua salvação para a eternidade. E essa coisa, naquele caso do jovem rico, era de facto a riqueza. Aquele jovem rico, naquele momento, não sei qual foi o resto da história com ele. Mas naquele momento ele perdeu a vida eterna porque de facto virou as costas à salvação. Diz aqui andar corretamente e falar a verdade.
Vamos ter tempos difíceis e cada vez mais temos de treinar isso, andar segundo a vontade de Deus e falar a verdade. Tudo isso tem que ser treinado todos os dias. Rejeitar o lucro indevido. O dinheiro às vezes fala mais alto que todo o resto. Às vezes procuramos trabalho e queremos melhorar, não sabemos bem se é a vontade de Deus, mas não, eu aqui estou a ganhar 1000, mas está aquele trabalho vai-me oferecer 2000. Desculpa, vou-me embora, vou para os 2000 porque isso, a minha vida vai melhorar assim. Será que a minha vida vai melhorar porque passei de 1000 a 2000? É claro, aos olhos humanos vai melhorar. Então quem ganha 1000 depois passa a 2000, a vida vai melhorar. Será que vai melhorar? É essa a vontade de Deus? Rejeitar o lucro a qualquer preço. Se esse preço me vai fazer perder a vida eterna, então tem que saber rejeitar, tem que saber dizer não. Se quando eu ganhava 1000 eu sentia-me dependente de Deus dia a dia, e depois aos 2000 se calhar já não me sinto tão dependente de Deus. Já me sinto dependente daquilo que eu estou a ganhar, da minha força, da minha inteligência e potência. Então se calhar os 2000 estão-me a perder, mas os 1000 estavam-me a fazer ganhar a vida eterna. Tenho que pensar nisso bem. Não tenho que pensar como os homens pensam, o lucro imediato, a minha melhoria, o meu orgulho, o meu eu satisfeito, mas tenho que pensar qual é a vontade de Deus. Recusar subornos. Está dentro do mesmo pensamento. Nós devemos estar acima de qualquer preço. Diz que a irmã Ellen White, homens que não se compram, não se vendem, que sejam tão fiéis ao norte como a bússola o é. É isso que nós precisamos. Evitar ouvir. Ouvir a quem? Na Bíblia diz alguns de batalhas, de violências e tudo. Evitar ouvir o que Satanás tem para nos dizer. E às vezes é um amigo nosso que nos vem dizer coisas. Outras vezes é um conhecido, um familiar. Devemos pedir ao Santo Espírito para estar em nós, para detectarmos isso. Muitas vezes Jesus diz para Pedro, o que é que ele diz? Cala-te, Satanás. E era Pedro, que o seguia há 3 anos. Mas aquilo que ele estava a dizer era Satanás que o estava a influenciar. Então nós devemos evitar ouvir aquilo que nos pode levar para o mal. Aquilo que nos pode influenciar. Às vezes, muitos bons irmãos, até na igreja, nos querem falar do outro irmão. No bom sentido, sabe, aquilo. E nós devemos pensar sempre, não, queremos ouvir a voz de Deus em relação a isso e não a voz, se calhar, não tão bem intencionada, que nos vai fazer criar um juízo de valor sobre aquele irmão. Quem é o juiz é Deus, quem é o juiz é Cristo, quem é o nosso advogado também é Cristo, não somos nós que temos que julgar os outros. Fechar os olhos para não ver aquilo que nos pode fazer cair. Isto talvez seja dos problemas mais graves. Há aqui uma tradução que diz assim, os que fecham os olhos para não serem tentados a contemplar o mal, não serem influenciados a fazer o mesmo. Já sabemos que Jó, sabemos que Enoque faziam isso na Bíblia. O Espírito de Profecia também fala bem sobre isso. Quando eles viam ao longe algo que os podia influenciar para o mal, o que é que eles faziam? Viravam as costas e iam embora. Nem sequer se aproximavam para ter mais curiosidade. O grande problema nosso é que nós às vezes temos curiosidade e achamos que ainda estamos em terreno não escorregadio. Sabem o que é estar em terreno escorregadio? Não, as minhas botas ainda dá, não, ainda vai dando, já estou no chão e já caí. E evitar que isso aconteça, até mesmo quando temos receio que isso aconteça, então viramos as costas e vamos. Nem sequer queremos ser tentados por isso, porque sabemos qual é a finalidade disso tudo. Muito bem.
Vou avançar aqui por exatamente este tema. Podem abrir a Bíblia em Salmos 119, 37, por favor. Vou-me alongar um bocadinho sobre aquilo que a nossa visão, que é uma das partes mais importantes que nós temos e que nos influencia mais. Em Salmos 119, 37, diz lá, desvia os meus olhos de quê? Alguns dizem para que não contemple ou que não veja a vaidade. Eu gosto muito desta tradução também. Mas já vamos à vaidade também. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Muitas vezes perdemos tanto tempo, meus irmãos, a ver coisas inúteis. Estamos numa era onde as coisas são cada vez mais rápidas e então compramos coisas e... Porque, para chegar dali a ali vou comprar este aparelho porque isto vai ser rápido. Quero um carro mais rápido para chegar ali. O avião vai-me voar daqui rapidamente. E cada vez temos menos tempo. É um contrassenso. Estamos a tentar auxiliarmos com coisas que nos vão permitir, ou que nos deviam permitir ter mais tempo de qualidade com Deus, e cada vez temos menos tempo de qualidade com Deus. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Focarmos só naquilo que é importante. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, o que é que acontece? Todo o nosso ser será iluminado. Mas se forem maus, encheremos nossas vidas de escuridão. Eu acho que anotei aqui uma coisa muito interessante. Isso é bom para o coletivo. Quando eu digo bom para o coletivo às vezes achamos que somos individualidades, que estamos aqui. Não somos ilhas, irmãos. É claro que a salvação é individual, todos nós sabemos disso, mas é muito importante o meu papel no grupo. E anotei aqui uma coisa que diz assim: quando um faz bem, outros são inspirados. Mas quando um vacila, outros são afetados. Isso quer dizer que na nossa cadeia nós somos muito importantes, determinamos ou fazemos o nosso papel. Podemos ser a inspiração de outros, mas também podemos ser a queda de outros muitas vezes. Pela nossa atitude, pelo aquilo que nós fazemos. Tenho pouco tempo, já vos falei, parece que não, mas passou no instante 25 minutos. Eu vou só me focar mais sobre... Tinha coisas muito bonitas, mas fica para outra altura. Coisas inspiradoras. Vou-me focar naquilo que acho que é o nosso sentimento. O que é importante para nós neste momento? A pergunta foi feita também na minha classe. O que é o foco para nós? Estamos aqui para a vida eterna? Quem é que está aqui para a vida eterna? Porque quer alcançar a vida eterna? Eu espero que sejam todos. Se é esse o nosso foco, há coisas que têm que ser filtradas na nossa vida. Se há uma coisa que tem que ser filtrada, nós sabemos que, e vamos começar por aí, nós temos os mandamentos de Deus, esses mandamentos refletem o caráter de Deus e o nosso relacionamento. Sabemos que o primeiro é não terás. Muito bem. Se nós nos estamos a concentrar sobre coisas inúteis, quer dizer que estamos-nos a distrair do foco. Começamos a pensar bem nisso. Se eu soubesse que Jesus viesse amanhã, não estaria tudo em condições para amanhã Jesus vir. Nós sabemos que Jesus não está dito que é amanhã, mas pode ser amanhã para nós. Eu não sei o que me vai acontecer quando sair aqui da igreja. A própria lição dizia uma coisa importante lá, que às vezes é assim, às vezes temos de nos falar assim forte e feio. Eu não sei se vou morrer. Ainda ontem estava bem, ligam-me a minha médica do hospital e dizem, olha, você tem que voltar cá, porque a sua tromboflebite voltou e tem que voltar cá.
naquele momento, a notícia perturbou-me. Mas lembrei-me logo na Bíblia, em tudo dai graças. Deus sabe. Agarra-te ao Senhor, com força. Passou-me milhões de coisas na cabeça. Mas quero, e peço aos irmãos, foquem-se naquilo que é importante. Nunca sabemos o dia da manhã. Não terás outros deuses diante de mim. Não porás nada. É claro que hoje em dia já não estamos... Haverá alguns, mas não nós. Não estamos com a imagem de escultura e vamos inclinar. Mas inclinamos a tanta coisa porque pomos essas coisas à frente de Deus. Ai, se eu soubesse que... Quer dizer, primeiro estão as outras coisas. Muitas vezes não desligamos ao sábado, e já lá vamos ao sábado, não desligamos ao sábado dos nossos negócios. Não desligamos das nossas tarefas, ainda estamos ali atentos. E se ouvimos que o telemóvel está ali com qualquer coisa, vamos logo ver se era alguma coisa importante que eu deixei por fazer durante a semana. Ou outra distração qualquer. Não terás outros deuses, não terás outras coisas que ficam à frente de Deus. Não dirás o nome de Deus em vão. Às vezes digo assim, não, ninguém está aqui a dizer o nome de Deus em vão. Mas se o meu coração não está entregue, eu estou a dizer o nome de Deus em vão. Eu peço a alguém para fazer uma oração, sim, pode ser. Mas a pessoa não está consagrada e está ali a dizer, meu Deus, ajuda-me. Está a dizer o nome de Deus em vão. Já estou a queimar o terceiro mandamento. Como é que está a minha entrega, a minha consagração? Jesus, no seu amor pela humanidade, ele não precisava disso. Criou um dia especial, dia do sábado. Estamos no 4º mandamento. Separou, diz que o santificou, quer dizer que, não, este dia, eu estou a criar a humanidade, mas nós precisamos de um dia para conviver. Toda a semana vamos falando. Ao final do dia, Jesus vinha e estava com a criação e falava com Adão e Eva. Todos os dias havia essa comunicação, mas havia necessidade de um dia especial, posto de parte, em que não era só ao final da tarde, o dia todo. Temos de ter cuidado com a nossa atitude. Eu vejo que para muitos o sábado torna-se aborrecido. Ainda não cultivaram a alegria do sábado, aquele amor que Deus tem por nós, aquilo que Ele fez por nós, a alegria que Ele tem, ainda não conseguimos retribuir a alegria que Ele tem de se encontrar connosco aqui. E é essa alegria que temos que transbordar para um dia estarmos alegres também. Ainda há pouco falámos sobre isso. Nós aspiramos à eternidade. Mas se eu falar aqui mais, já passaram 35 minutos, se eu falar mais 5 minutos, a eternidade, mas não tanto. Torna-se aborrecida. Aquele irmão está ali a falar tanto tempo. Precisamos de ir fazer outras coisas. Estamos nas bodas do Cordeiro, estamos convidados dele para participar daquilo que ele tem para nós, do alimento espiritual, dessa alegria que ele quer nos transmitir. Ele quer tanto nos ter com ele. E qual é a nossa retribuição, irmãos? Estamos dispostos a ceder mais um pouco do nosso eu para estarmos com Deus. Cada vez a batalha é esta. É Deus vencer mais um pouco de terreno, mais um pouco, até que o terreno esteja todo conquistado, todo o nosso ser esteja conquistado. Enquanto nós vimos algumas coisas desse tipo, é aborrecido estar aqui e ouvir tanto tempo a palavra de Deus. E o sábado é tão comprido, nunca mais chega ao pôr do sol, tem coisas para fazer. O que é mais importante? Estar no convívio de Deus. É isso que nós vamos fazer pela eternidade, é isso que nos move a estar aqui. É essa alegria que me move a estar aqui à frente para falar com vocês. É essa alegria que nos tem que tocar e transformar lá por dentro.
Dia separado especial. É um bom termómetro para nós vermos a nossa vida espiritual é o sábado. Se o nosso sábado se tornar enfadonho, a nossa vida com Deus ainda não está preparada. Temos motivos de nos alegrar, tanta coisa. Essa alegria tem que nos mover. Há irmãos para visitar que estão doentes. Nós queremos transbordar e levar esse amor aos outros também. Queremos estar aqui porque aspiramos estar todos juntos no céu. Esse sábado tem que ser isso. Vejam esse termómetro na vossa vida. Não deixemos que o inimigo nos venha perturbar com distrações. O dia do sábado não é para distrações, é para nós convivermos com o nosso Deus Celestial. É um dia reservado específico. Não haja ninguém, diz primeiro a Deus em tudo, e depois o resto vai ser acrescentado. Eu não quero estar aqui a levantar. Era bom que toda a família estivesse na mesma sintonia. Mas vai haver problemas, vai haver até dentro das famílias adventistas julgos desiguais. Porque uns vão querer desesperadamente estar com Deus e outros nem tanto e vão se servir de peso. Eu não estou a dizer com isso que não devemos lutar, vamos orar e lutar por eles sempre, até ao final. E Deus vai intervir. Nunca deixemos de lutar pelas nossas vidas e pela vida dos nossos queridos à nossa volta. O tempo passou, não vos quero amassar mais. Deus vos possa abençoar e um bom sábado a todos.